Muito boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço o presidente Lima pela confiança, também agradeço a Confrerione, saúdo os presidentes honorários, a ministra Maria Cristina, o doutor Rodolfo Pamplona, aqui presente, os nossos amigos correspondentes estrangeiros, o professor João Leal Amado, Ruth, ministros Cláudio Brandão e Douglas, os desembargadores aqui presentes, inclusive Aldalifal, que veio lá de Manaus, e saúdo o público aqui presente, professores, alunos e quem mais. Como é que opera isso aqui? Esse verde aqui. Falar depois do desembargador Jorge Anoro é complicado. Eu quase perdi a cabeça. E tem duas formas de perder a cabeça. Uma é assim, e a outra eu não vou falar. As ofensas a direitos extrapatrimoniais geram o dever de indenizar o dano ou moral ou existencial. O dano moral a pessoas naturais resulta de abalos sentimentais às valorações sociais, a atributos físicos da personalidade, a atributos psíquicos da personalidade. E o dano moral coletivo ele resulta de ofensas à integridade cultural coletiva ou difusa de comunidades ou grupos. Os danos morais às valorações sociais, eles abrangem abalos sentimentais à honra ou reputação, à imagem, ao decoro, decência ou pudor, ao tratamento respeitoso, inclusive gerando, se for o caso, assédio moral, à identidade e às criações intelectuais, tudo aquilo que visa valorizar o homem perante a sociedade. Danos morais a atributos físicos da personalidade, abalos sentimentais por atentados à vida, saúde, integridade física, subsistência, liberdade física de locomoção e circulação, trabalho livre e quantitativamente limitado, direito à desconexão, a perda de uma chance. E, finalmente, os danos morais a atributos psíquicos da personalidade, os abalos sentimentais por violações à intimidade, sigilo, vida privada, tratamento humano, igualdade neutra ou afirmativa de tratamento, liberdade de pensamento, convicção, crença, expressão, sexualidade, sigilo da correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas e, finalmente, direitos de solidariedade, de disposição coletiva, greve, reunião, associação, enfim. Toda vez que é sofrido um abalo sentimental por conta desses três tipos de violação, nós teríamos, então, o dano sentimental ou moral. Os danos morais à pessoa jurídica, eles dizem respeito a atributos valorativos sociais ou de mercado da personalidade da pessoa jurídica. Não só a pessoa física tem personalidade, mas a pessoa jurídica também. Violações ao nome, imagem, marca. É lógico que a pessoa jurídica não tem sentimento, de natureza objetiva a valoração. Atributos da privacidade empresarial, como violações ao segredo empresarial, sigilo da correspondência das comunicações de dados e telefônicas. E o dano existencial, que pode dizer respeito à vida pessoal, à vida familiar e, finalmente, à vida de relações sociais. Tudo dito, precisamos pensar em como fixar a indenização diante de todo aquele arcabouço que é trazido pelo legislador e que eu me sinto, de certa forma, responsável quando trouxe isso. Em 2013, chamava atenção para o fato de que precisávamos de critérios objetivos para a fixação do dano moral. Eu tinha um ponto de partida, que era um salário neutro, o valor médio de salário do trabalhador brasileiro, mas não tinha um ponto de chegada. O legislador resolveu estabelecer um ponto de partida, que me parece que não foi o melhor critério ao escolher o salário contratual, e definiu um ponto de chegada que me parece que seria inconstitucional, pelo menos diante das decisões várias do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de fazer isso de acordo com a nossa Constituição, onde a lesão é proporcional ao agravo. Mas, então, os critérios são esses aí: natureza do bem jurídico tutelado, grau de culpa ou dolo, intensidade ou sofrimento, enfim, todos aqueles que estão elencados nos incisos 1º a 12
do artigo 223-G da CLT. O artigo 223-G, no parágrafo 1º, estabelece que, se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Quanto à vedada acumulação, eu vou ficar calado. Vou falar do resto. Então, ofensa leve, até 3 vezes o salário contratual, ofensa média até 5 vezes, ofensa grave até 20 vezes, ofensa gravíssima até 50 vezes. Bom, como que nós vamos classificar a ofensa como leve, média, grave ou gravíssima? Como vamos dosar o dano, ou seja, a proporcionalidade da culpa em relação ao dano produzido? E como vamos adequar a indenização às circunstâncias do caso concreto? É a questão da razoabilidade. A CLT fornece os critérios, aqueles que nós acabamos de ver, mas não fornece os princípios e as diretrizes para a sua aplicação. O Código Civil fornece os princípios e as diretrizes, mas não fornece os critérios. Com base na teoria do diálogo das fontes, a aplicação subsidiária do Código Civil se faz necessária, apesar do alerta constante do artigo 223-A, no sentido de que a CLT seria a fonte exclusiva para a fixação do dano. Não é possível que ela seja. Conforme o Código Civil informa a fixação dos danos morais, o princípio da integralidade, a indenização mede-se pela extensão do dano, o princípio da proporcionalidade da culpa em relação ao dano, se houver desproporção entre a culpa e o dano produzido, nesse caso, reduz-se equitativamente a indenização. Então, o princípio da proporcionalidade está lá no artigo 944 do Código Civil. E, finalmente, o princípio da razoabilidade, a fim de se fazer a adequação de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Esses princípios, então, têm por escopo satisfazer a tripla função do caráter da indenização: caráter compensatório, caráter punitivo, caráter dissuasório. Tanto é assim, o caráter dissuasório, que... Como é que volta isso? Isso não volta. Ah, volta, aprendi. Tanto é assim que, lá no finalzinho do artigo 223-G, está dito que, se houver reincidência, nesse caso, a indenização pode ser dobrada. É porque o caráter dissuasório ele é importante. Muito bem. Então, primeira etapa é a classificação da ofensa. Temos que incluir a ofensa em algum dos graus, ou leve, ou médio, ou grave, ou gravíssimo, antes de qualquer outra coisa. E aí precisamos aplicar o Código Civil, o princípio da integralidade. A indenização mede-se pela extensão do dano. A ofensa deve ser, desde logo, classificada conforme a importância do bem tutelado, em meio a outros, a intensidade e os efeitos do dano. E isso está exatamente no artigo 223-G, aonde, nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, devem ser considerados nessa classificação a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, e a extensão e duração dos efeitos da ofensa. Uma vez avaliado isso, nós vamos, então, classificar como leve, média, grave ou gravíssima. Um xingamento é uma ofensa de natureza leve. A submissão de um trabalhador a risco, sem que ocorra o infortúnio, é uma ofensa, em princípio, de natureza média. Despedir alguém de forma humilhante ou retaliativa é uma ofensa de natureza grave. Morte e amputação de uma perna são ofensas, exemplificativamente, são gravíssimas. Sequela por movimentos repetitivos obteria uma classificação de natureza grave, mas se vem a inabilitar permanentemente o trabalhador para a função, ela torna-se gravíssima pela intensidade do sofrimento e duração permanente dos efeitos. Se numa ofensa em tese média ou grave houver impossibilidade de superação física ou psicológica da ofensa e reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão que demonstrem intensidade diferenciada, a classificação também muda para a faixa superior. Então, cabe ao juiz, na aplicação da indenização, em primeiro lugar, fazer essa verificação de acordo com os incisos 1º a 5º do
artigo 223G do Código Civil. E aí faríamos de acordo com esse exemplo. Um trabalhador sem equipamento de proteção individual ou instruções dadas a ele venha a morrer em queda de elevada altura por culpa de uma empresa de pequeno porte. E aí nós fazemos essa primeira classificação. Natureza, intensidade e efeitos da ofensa. Salário contratual, ou melhor, o valor do limite de benefícios da Previdência Social, e aí variaria o valor. Ou adota o critério do legislador, que me parece que é um critério discriminatório, ou se adota um salário neutro, que seria esse do valor de benefícios da Previdência Social. Bom, natureza do bem jurídico ofendido, relevante. Talvez o mais relevante, porque é a morte, como disse o desembargador Jorge Genot. Intensidade do sofrimento ou da humilhação, alta. Possibilidade de superação física ou psicológica, nenhuma. Reflexos pessoais e sociais, devastadores para os sucessores. Duração dos efeitos da ofensa, permanente, a morte não tem volta. Classificação da ofensa, leve, média, grave e gravíssima, classificação gravíssima. Indenização, ela tem que ficar num patamar maior que 20 ou até 50 salários mínimos, né? De acordo com o critério do legislador. Por que maior que 20? Porque vai até 5, até 10, até 20. Então, a que vem depois é 50, só pode ser maior que 20, e até 50. Bom, passamos, então, para a segunda etapa, que é a dosagem do dano. Já sabemos que é gravíssimo. Agora, sendo gravíssimo, é 50 salários? É 40, é 30, é 20, é quanto? Nessa avaliação, então, nós vamos verificar, de acordo com a lei, as condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa e a eventual concorrência de culpas, porque aí nós vamos calcular a culpa em proporção ao dano. A morte é ofensa de natureza gravíssima. Posiciona-se no maior limite de classificação, até 50 salários. No entanto, a indenização a ser fixada deve considerar a proporção entre a gravidade da culpa e o dano. Quando falo em culpa, estamos falando em ato ou omissão. E quando estamos falando em culpa, estamos pensando se é decorrente de negligência, imprudência, imperícia ou se é intencional, se é dolo, e as condições em que ocorreu a ofensa. A indenização maior ou menor na classificação gravíssima deve ser ajustada, então, à proporcionalidade da culpa em relação ao dano e condições do comportamento ofensivo. Então, de acordo com o que nós vimos antes, o exame agora é de ponderação, é a proporcionalidade. Condições do ato ou omissão, falta de instruções e de equipamento de proteção, ou seja, conduta absolutamente negligente ou imprudente. Grau de culpa ou dolo, negligência. Culpa concorrente da vítima, não houve. Dosagem. Como é negligência e não é dolo, talvez 40 salários contratuais. Um exemplo apenas, né? Então, chegaríamos a uma indenização de 100 mil ou, se usarmos o valor da Previdência Social, 225 mil. Passamos, então, para a terceira etapa, que é a etapa de adequação da indenização às circunstâncias particulares ou peculiares do caso. A aplicação do princípio da razoabilidade e adequação deve ser ajustada às circunstâncias. Devem ser levadas em consideração, então, esses itens finais do artigo 223 do da CLT. Situação social e econômica do ofensor e do ofendido, o grau de publicidade da ofensa, originalidade ou residência da conduta e, se pertinente for, avaliação de retratação espontânea, esforço efetivo minimizador da ofensa, perdão tácito ou expresso. Aqui, por exemplo, não adianta perdoar, o cara já morreu, vai perdoar o quê? Ele não vai voltar do caixão para perdoar o empregador. Então, esse critério não se aplica. Se em acidente de trabalho sem morte são tomadas imediatamente as providências para minimizar os efeitos, a indenização deve ser atenuada. Procurou o hospital, atendeu de pronto, deu conforto à família, tudo isso deve ser analisado. Se o empregador age, então, de forma negligente no socorro e encaminhamento ao hospital, deve ser majorada, ou atenuante ou agravante. A situação econômica do ofensor deve ser considerada, porque um valor módico pode se revelar inócuo frente a uma empresa de grande porte, e valor excessivo pode inviabilizar a continuidade do negócio de empresa de pequeno porte. E aí, então, fazemos a avaliação final. A indenização inicial apurada, porte da empresa é pequeno,
as outras variáveis elas não se aplicam, a avaliação final, aqui cabe ao juiz discricionariamente reduzir a indenização, porque se trata de uma empresa de pequeno porte. Tem que ser uma indenização que possa ser significativa como compensação, mas que também seja uma indenização em que o ofensor tenha capacidade de pagar. Então, me parece que 50% daria 50 mil, se adotado o salário contratual, ou se adotado o valor da Previdência Social, 67.750, considerando o porte da empresa. No dano coletivo, como faríamos? Eles são autônomos em relação aos individuais. Os danos coletivos não são somatório de danos individuais. O descumprimento da lei quanto ao pagamento de parcelas rescisórias, pela jurisprudência do TST, por exemplo, não enseja danos morais ao empregado, a não ser provando prejuízo em concreto. Ou seja, que o sujeito não conseguiu pagar o botequim, que não conseguiu pagar a escola, e tem que apresentar todos esses recibos. Não seria em ré ipsa. Já o descumprimento sistemático da legislação trabalhista em relação aos empregados de uma empresa, aí fere interesses meta-individuais extrapatrimoniais da categoria. Individualmente, ele não teria, mas de forma coletiva, sim. Então, isso prova que os danos individuais eles são autônomos em relação aos danos coletivos. O critério de avaliação da ofensa à categoria aí já não é sentimental, é objetivo. Bastam a natureza do bem ofendido e a razoabilidade na avaliação. Então, empresa que submete trabalhadores não capacitados à função de transporte de valores, valor do limite máximo de benefícios da Previdência Social, 5.645, natureza do bem ofendido, grave. O valor da indenização por danos extrapatrimoniais não reverte para o trabalhador, não serve para a composição individual dos direitos ofendidos. O provimento é destinado apenas a compensar a ofensa à comunidade como resposta social. As astrentes já servem para compelir o ofensor a imediatamente fazer cessar o dano imposto e não repeti-lo. Então, o dano moral é apenas uma compensação à comunidade. Como que poderíamos, então, aqui fazer? Verificando a capacidade econômica da empresa com o capital social. É a forma mais fácil de impor uma indenização que seja justa. Então, o capital social da empresa, 3 milhões de reais, vai depender do juiz discricionariamente verificar, inclusive, de acordo com uma proporção em relação ao número de empregados atingidos, verificando a gravidade da ofensa, ele fixar uma indenização que ele ache não apenas justa como composição à comunidade, mas que também sirva à empresa para ela coibir a prática e já indenizar aqui como sanção. Então, pode ser 200 mil, pode ser 300 mil, pode ser 500 mil, pode ser aquele valor que a empresa considerar, que o juiz aqui considerar o mais adequado a título de sanção. E eu concluo dentro do tempo que me foi destinado. Muito obrigado.